Nós vamos estudar a Palavra de Deus hoje. O nosso tema é a segunda carta de Pedro, né, dentro da nosso programa de panorama do Novo Testamento. Domingo passado, os irmãos que estiveram comigo aqui me acompanharam na abordagem sobre a primeira carta de Pedro, quando eu falei sobre o sofrimento, né, a resignação diante do sofrimento. Hoje, o tema que eu vou explorar com os irmãos aqui é o legado do apóstolo Pedro, né? O que foi que ele deixou para nós, né? O que ele queria deixar, o que ele queria que as pessoas lembrassem dele depois da sua morte, né? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre esse tema aqui, tá? O legado do apóstolo Pedro. Muito bem, vamos pensar primeiro, meus irmãos, o que é a palavra legado, né? Quando a gente ouve alguma coisa assim do tipo, fulano de tal deixou um legado, quer dizer, é como se tivesse deixado uma herança, não necessariamente, às vezes, uma herança financeira de propriedades, mas ele deixou uma marca, ele deixou algo que as pessoas vão se lembrar dele. Nem sempre o legado é positivo, pode ser um legado de destruição também, né? Algo que a pessoa morreu e deixou para trás, isso aqui, né? Óbvio que aqui nós vamos fazer uma abordagem do ponto de vista do que é que nós vamos deixar quando a gente partir dessa vida. Minha palavra hoje acho que é um pouco sinistra, né? Assim, né? Meio mórbida, né? Mas não se preocupe muito com isso, né? Faz parte da reflexão de Pedro. Então, aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, não é? Isso é coisa mais assim coisa de gente mais madura, né? Mais velho mesmo, né? E tal, eu sei que um dia eu vou partir, o que eu vou deixar para os meus filhos, né? E será que eu vou deixar só dívidas ou eu vou deixar alguns apartamentos, né? Algum tipo de benefício? Fiquei surpreso essa semana, quando eu estudava esse assunto, que o nosso glorioso escritor Machado de Assis, ele fez uma declaração dizendo que ele não ia deixar legado ele não deixou filhos, parece que não teve filhos, pelo menos na mensagem que ele deixou, porque ele não queria deixar um legado das nossas... da parte ruim do ser humano, então ele não queria deixar, acho que talvez seja por isso que não sei se ele teve filhos, mas parece que não. Então ele se negou a deixar um legado para os filhos. Mas vamos pensar naquilo que nós vamos deixar para outra geração. Então a nossa lição hoje tem esse objetivo, lembrar aqui, nesse legado que o apóstolo Pedro, nós vamos tratar aqui, Pedro, logo no texto que nós vamos ver para frente, ele fala assim, eu quero lembrar vocês das verdades, né? Então, se alguém ia lembrar de Pedro, ia lembrar que Pedro insistiu em pregar a verdade do Evangelho. E que outra coisa importante que ele queria deixar, mesmo depois da sua morte, era alertar para a presença de falsos profetas. Naquela época já tinham muitos. Você imagina como que eles se multiplicaram nos últimos 2000 anos, né? E o que nós temos, às vezes, visto, muitas vezes, aí, pela internet, por tudo, é, assim, milhões e milhões de mensagens estranhas, falsos mestres, né? E, por fim, quer dizer, qual é o outro objetivo? O terceiro objetivo dessa aula é guardar a fé até a chamada de Cristo para os céus. Isso aqui está claro na epístola dele. Então, talvez a gente não vai ter assim, uma herança para deixar para a nossa futura geração, mas se a gente puder pelo menos deixar que eles vão pensar que eu falei a verdade de Cristo, eu sempre preguei a verdade, defendi a verdade do Evangelho, né? Se eu apontei quando a igreja correu algum risco com os tais falsos mestres, falsos profetas, e se eu fui, além de tudo, um exemplo de como que eu aguardava a vinda de Cristo. Então, isso já seriam coisas muito boas para qualquer pessoa. Muito bem, esse é o objetivo. O livro tem apenas 3 capítulos, a segunda epístola de Pedro, né? E logo no começo, ele faz a sua saudação típica de quem está escrevendo uma carta apostólica, ele se declara autor ali.
Embora existam muitas discussões sobre a autoria dessa carta, parece que os estudiosos não concordam ou não concordaram por um bom tempo que a carta foi escrita por Pedro. Aqueles que começam a olhar os detalhes dizem assim, não, mas esse tipo de escrita, esse tipo do grego que foi escrito aqui, não parece ser o mesmo da primeira carta. Então, tem algumas dúvidas assim, né? Isso demorou, pelo que a gente pesquisa, mais de 100 anos para que a segunda epístola fosse, de fato, inserida no que a gente chama do cânon do Novo Testamento, né, da parte nobre do Novo Testamento, com Pedro, com a segunda carta de Pedro. Houve uma bastante resistência para isso. Hoje, já acho que essa questão já é passada, né? Depois ele faz, para frente, ele faz... de uma maneira um pouco didática, ele coloca como que nós progredimos na fé e alcançamos a autoridade. Ainda no capítulo 1, ele fala do valor da palavra de Deus, exalta o valor da Escritura, não só do que ele diz assim, que nenhuma Escritura é de particular interpretação, de particular inspiração, mas é de Deus. E ele depois, no final do livro, ele até exalta as cartas de Paulo, que já eram conhecidas, e ele também chama de Escritura, né? E aí no capítulo 2, ele simplesmente descreve as características dos falsos mestres, e no final, capítulo 3, ele enfatiza a expectativa pela volta de Cristo, para que a gente mantenha o sonho de ver Jesus, de ver esse mundo passar. Essa praticamente é a divisão do livro, né? E aí eu fiz aqui um quadrinho só para mais ou menos mostrar para vocês assim. Então, quem é o autor? O autor é Pedro. Essa questão já foi bastante discutida, não é agora que a gente vai voltar no tema. Então, Pedro mesmo. Quando foi escrita a carta? Provavelmente logo depois da primeira. Embora ainda haja um questionamento que talvez não tenha sido bem essa ordem, não é? Mas o Pedro fala assim, eu escrevi a outra carta. Então, ele se refere a uma carta anterior. Acredita-se, então, que tenha sido entre 64 e 68 depois de Cristo, né? Final da sua vida. Ele talvez já ainda continuasse preso em Roma, onde ele morreu, né? E também não fica muito claro aqui na carta quais são os destinatários. Alguns assumem, então, que como ele escreveu a primeira carta, e na primeira carta que nós temos, está claro que o endereço era para as igrejas da Ásia Menor, lá na Capadócia, então ele estava mandando a carta para os mesmos, né, os mesmos destinatários. Então, isso são algumas dúvidas que nós poderíamos, talvez, interpretar de uma forma mais simples até, né? Agora, eu queria destacar com vocês esse texto aqui, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, né? Não sei que versão você tem, eu usei aqui a versão NVI, né? A partir daqui que vai o meu raciocínio nesse tema que eu estou colocando, o legado de Pedro, tá? Então, diz o texto assim, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas, tá? Então, é em cima desse texto que eu tirei o meu foco hoje, né? E eu grifei para vocês aqui. Desculpa, gente. Acho que foi lá no texto aqui, apareceu 1 Pedro, mas é 2 Pedro, tá? Então, quem estiver acompanhando também pela internet, aí, me desculpe aí pelo meu erro de digitação. Então, é 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Obrigado pela ter aqui uma pessoa observadora, né? Detalhista. Ok, então vamos lá. Olha só. Enquanto estiver no tabernáculo, nesse corpo, termo, né, que até eu diria assim, um sinônimo para corpo bem eclesiástico, né? Porque Paulo fala que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, lógico que Pedro vai entender como sendo também um tabernáculo, né, onde Cristo habita. Depois ele fala de novo, em breve deixarei esse tabernáculo, né?
E depois ele repete: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar. Então veja que aqui tem uma mensagem de despedida e um desejo de deixar uma mensagem para frente, né? Deixar um legado. O que a gente sabe de Pedro? Alguns vão lembrar, Pedro foi um homem meio instável, né? Se você pensar só desse lado. Foi meio instável, ele estava com Jesus, era meio afoito, como a gente até falou domingo passado, né? E de vez em quando ele tinha atitudes assim extremas, ora ele era extremamente defensor de Cristo, ora ele era covarde, ele chorava e tal. É esse o legado dele? Não. Essa foi uma fase em que ele passou no seu crescimento espiritual, né? Aí depois nós vamos encontrar ele também, lá no livro de Atos, ele meio que resistindo a ir de encontro aos gentios. Teve que ter uma visão, tá? Uma visão assim estranha, desce do céu um lenço cheio de animais sujos e alguém vem uma voz: come, Pedro, mata e come. Como eu, Pedro, judeu, blá, blá, blá. Aí Deus tem que trabalhar nele. Não, isso você vai entender essa mensagem. Então, tinha que trabalhar um pouco mais com ele, mas ele era aquele sujeito que estava à disposição. Tinha uma certa resistência, mas uma vez vencida ele ia em frente, né? Diferente daqueles outros que às vezes estavam meio que concordando, mas nunca tomavam uma iniciativa, ficava sempre refletindo, não é? E nunca agiam. E aqui o que é o melhor para lembrar dele? Né? São essas coisas? Não. O melhor dele é que foi combateu, que lutou, morreu pelo Evangelho, não é? Pregou o Evangelho, deu o seu testemunho. Muito bem. E aí, quando você vai para o 2 Pedro, né? Logo ainda no primeiro capítulo, eu gosto muito dessa maneira como ele descreve, porque eu acho que isso é uma maneira muito didática. Ele mostra uma evolução da nossa vida cristã, né? Assim, didaticamente falando. Então, mas antes eu queria ler com vocês o 2 Pedro 1,8, ele fala assim: porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisas essas? Então, no texto um pouquinho antes, ele mostra uma evolução. Então, você vê comigo aqui, ó, no verso 4, né? E co-participante da natureza divina, né? Ele diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Né? Não é pouca coisa, né? Você ser co-participante da natureza divina, não é mais o corpo, o tabernáculo que vai um dia ser enterrado, mas você ter uma vida espiritual, que co-participante, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Né? Então, aí ele está fazendo um empenho, ser diligente, ser persistente, associa com a fé. E ele vai seguindo. Aí a fé é a virtude. Da virtude o conhecimento o domínio próprio, do domínio próprio a perseverança, da perseverança a piedade, no sentido de ser temente cada vez mais a Deus, ser mais ainda, assim, uma pessoa, a piedade aqui, no sentido meio católico, parece ser uma pessoa que tem dó dos outros, que está sempre dando esmola. No sentido bíblico é mais no sentido da pessoa que tem temor a Deus, né? E ele tem assim um respeito muito grande, tem a sua adoração, ele preserva a sua adoração, no sentido de ser bem piedoso. A fraternidade e lá em cima, o último, amor. Né? Então ele vai mostrando uma escadinha aqui de progressão. Né? E aí eu fico olhando para aí e fico pensando, em que degrau eu estou? Né? Será eu sou diligente? Acho que sou. Tenho fé? Tenho. Tenho virtude? Virtude significa assim, expressar bons sentimentos, ser uma pessoa bondosa. Aqui. Acho que aqui eu tenho uma nota 5, talvez. Né? Conhecimento, um pouco melhor. Domínio próprio, já fui pior. Hoje eu já consigo evitar
de atropelar, como o pastor Milton, ontem nós estivemos juntos à noite, né, e ele lembra sempre da história aqui dos meninos que jogam bolinha de tênis aí nos faróis, e eu tenho um horror desse negócio, né, mas eu me domino para não atropelar o moleque que está lá, né, e essas coisas. Então, eu diria assim que eu tenho caminhado ali um pouco, né, nota 5, nota 6, nota 7 e tal, mas eu estou de olho nessa escala que aí está. É interessante observar, meus irmãos, que isso também tem um pouco da teologia paulina, né? Paulo também coloca alguns exemplos assim. Se você olhar o livro de Romanos capítulo 5, verso 3, e Paulo vai falando assim, a tribulação vai levar a perseverança vai levar a experiência vai levar a esperança. Né? Então você vê que Paulo também usa esse, diria assim, esse recurso meio didático. Então tem alguns pontos em comuns. Em Gálatas 5:22, Paulo fala do fruto do Espírito, né? Então o fruto colocado como no singular, né? Ali parece que é um fruto que tem várias benefícios ou várias faces ali, né? E aí você vai ver que o fruto do Espírito, coloquei no plural, mas a palavra é no singular, né, tem muito a ver com o que nós encontramos aqui no texto de Pedro, né, que é muito parecido. Então, eu diria assim que, em algum momento, tanto a mensagem de Pedro como a de Paulo, elas têm pontos em comuns, né? O que eu diria assim que é até fascinante, no certo aspecto, que esses apóstolos estavam andando por várias regiões diferentes, quase não se encontravam, tal, mas eles tinham coisas em comuns. Né? O evangelho não se perdeu porque um estava numa certa região, foi influenciado por algum grupo ou por outro grupo. O evangelho era único entre eles. Isso é uma coisa fascinante, porque normalmente a mensagem que você leva, ela pode ser um pouco distorcida, dependendo do público que você está, do local que você está. Mas aqui nós encontramos uma coerência muito grande entre os nossos autores do Novo Testamento. Né? Isso. Aí a pergunta é, agora eu volto para mim, né? O que eu, Marcos Domingos, vou deixar como meu legado? Quando as pessoas, quando a dona Lourdes ficar viúva, né? O pastor Milton também pensa que ele vai primeiro que a Karen também. Então, quando as viúvas vão olhar, o Marcos, lembro dele com saudade. Umas vão falar assim, graças a Deus, foi embora, se foi, né? Já foi e tal, mas outras vão lembrar, qual é o lado, o que ele deixou aqui, qual é o meu legado, né? E aí nós tivemos uma experiência em casa, que eu vou colocar para vocês agora. Quando eu completei 65 anos de idade, aí faz uns meses atrás, né? Não, já faz mais de meses, né? Aí os meus filhos fizeram uma festa para mim, e foi logo que o pastor Pérez chegou aqui, até ele foi nessa festa, né? E lá na entrada lá do salão, uma festa bonita que a gente fez, e a minha filha, acho que foi a minha filha mais velha, fez esse painel aqui. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar comigo, né? Aí ela colocou lá o meu nome e aquelas coisas que faz parte do meu perfil, né? Então, nasceu em 54, né? Onde eu nasci, 3 filhos, tem um sonho de escrever um livro, tá? Então ela sabe disso, né? Que eu quero escrever ainda, né? E aí colocar os melhores amigos ali, talvez vocês vão conseguir ler, mas está escrito os caras. Sabe por que é isso? Porque de vez em quando eu falo sozinho, quando eu estou assim meio nervoso, eu não consigo resolver alguma coisa, então eu começo a balbuciar coisas, assim, como se eu estivesse um pouco meio doido, né? Então, aí de vez em quando eles me pegam assim, aqueles caras lá. Aí todo mundo fica olhando do lado assim, o que será que ele está falando? Com quem está falando? Quem é o fantasma que ele está falando? Então, eles sempre zombam de mim por causa disso. Aí a Lourdes, minha esposa, grande amor, tal, vícios, dormia à tarde. Tá, okay, né? A paixão pelo futebol, na época só tinha um neto e tal. E a comida favorita, peixes e frutos do mar. Então, isso aqui, colocaram aqui, todo mundo que estava na festa, só, se você entrar por um desses assuntos aqui, você vai ter papo com ele, certo? Né? Então, mas aí eu fiquei pensando, 2 coisas que ela não colocou aqui que eu acho que são importantes. Né? E eu diria assim, não falou nada da minha fé. Nenhuma expressão. E também não falou nada da minha profissão,
que é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí eu fiquei preocupado com isso. Falei, será que quando eles forem lembrar de mim, não vai me lembrar que eu era crente? Não colocou aí. Né? Será que não vão lembrar que eu, por quase 50 anos, eu atuo na área de prevenção de doenças ocupacionais, eu sou um higienista ocupacional, já rodei não sei quantos países, Brasil inteiro por causa disso. Ela não achou importante colocar isso, ou esqueceu isso. Né? Então, eu imagino que na próxima festa que a gente for fazer, ela mude o cartaz aí para colocar essas coisas, né? Porque eu acho que no meu legado essas duas coisas são importantes, né? Não sei se você já fez um exercício desse, né, de pensar no seu legado. Muito bem. Aí eu encontrei essa frase desse professor doutor James Dobson, um autor importante aí com foco na família, né, vários livros e tal. Ele colocou assim: nada é mais importante do que um legado de fé e valores deixado pelos pais aos seus filhos de geração em geração. Então, ele joga para nós pais a responsabilidade de passar para os nossos filhos, né, não herança financeira, imobiliária, mas valores espirituais, valores de fé. Né? E que você possa lembrar do seu pai, lembrar do seu avô, como um homem de fé. Isso. Talvez seja um melhor legado que a gente podia deixar. Meu pai era um homem de fé. Meu pai era um homem que era fiel a Deus, era dedicado a Deus. Acho que essa talvez fosse a melhor imagem que a gente vai passar. E aí, em cima desse legado, em cima dessa imagem que vai ser cristalizada na vida deles, né, eles vão dizer assim, não, meu pai foi assim, foi vitorioso dessa forma, eu também vou ser. Também. Então, isso vai servir de exemplo e inspiração para os nossos filhos e netos, aí vão. Né? Essa é uma coisa para a gente pensar, o que nós vamos deixar para eles. Né? Bom, o que nós encontramos no capítulo 2 são as ameaças. Né? Pedro faz uma advertência, usa o capítulo 2 praticamente inteiro, para falar dos falsos mestres, né? Aqui, que assolavam a igreja. Ele estava em Roma, estava preso, idoso, podia fazer muita coisa. Lá nas igrejas que ele estava escrevendo, começaram a aparecer outros professores da escola dominical, outros pregadores, outros pastores, com visão diferente. E ele faz um alerta, olha, cuidado, o que vocês estão recebendo. Irmãos queridos, isso não mudou. Desde aquela época até hoje, é comum você receber na igreja pessoas que querem introduzir heresias na igreja. Não é? Até com certo sucesso, porque muitas vezes essas coisas vêm muito bem embaladas. Você vai ver ali, ó, tem um queijinho ali, eu diria que é um queijo prato que está ali, né? Certo? Aí você vai olhar só o queijo, não vai vir que você vai tomar ali uma ferrada na sua cabeça mesmo, né? Tá? Então, aquela pessoa muito simpática e tal, fala bem, e de repente fala assim, não, mas acho que faz sentido o que ele está falando, né? E ele vai até juntar pessoas, defensores, discípulos, ele vai fazer. E aí causa divisão na igreja, porque quando alguém confrontar com a palavra, vai ver que aquilo que ele está falando, aquilo que ele está professando não é a mesma coisa. E ele faz essa advertência aí. Então nós, muitas vezes, temos que lutar contra isso, e não é fácil, meus irmãos, tá? Porque muitas vezes quando nós vamos enfrentar um líder desse, né, que já tem uma certa popularidade na igreja, você vai ser o vilão da história. Ah, irmão Marcos, você está muito velho aí, tá muito chato, essas coisas suas, já não é, ninguém mais faz isso que está fazendo, isso já é do passado, nós somos uma época moderna agora, temos uma igreja diferente e tal. Essa igreja diferente que alguns anseiam, né, pode ser uma igreja herética, completamente. Isso. Né? Depois a gente vai abrir espaço, irmão, tá? Essa é uma igreja herética, né? Porque está querendo ser moderna demais, diferente de todas.
E eu penso que se tem uma coisa que é absolutamente conservadora no mundo, é a igreja evangélica. Ela é absolutamente conservadora. E parece que o termo conservador é usado pejorativamente. Eles são conservadores. Como se você lutasse para manter a verdade, fosse uma coisa ruim. Então você tem que ser progressista. E o que é ser progressista? Aceitar um monte de heresias no meio da igreja. Isso. Então, ser conservador, na sociedade moderna hoje, é ruim demais. Isso. E você vê que alguns partidos políticos têm horror da igreja evangélica porque ela é conservadora, defende os valores da família, defende a Bíblia, defende a moralidade, defende contra, supostamente, né, não dá nem mais para falar com certeza isso, algumas igrejas, nós estamos contra a corrupção e vai. Né? Então, essa é uma das coisas que o apóstolo está falando, né? E aqui, ó, ele coloca uma série de características, porque às vezes não é fácil você identificar. Né? Primeiro ele fala, os falsos profetas estão dentro da igreja, não estão lá fora. Então, eles estão no nosso meio. Tá? E aí ele coloca, introduzem heresias e ganham seguidores. 2 Pedro 2:1. Está falando aí. Ó, tá? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja o problema sério aqui, que a heresia era tão violenta, a ponto, por exemplo, de dizer o seguinte, olha, Jesus não é Deus. Esse negócio da Trindade é furado. E aí vai tentando desmontar todo o nosso pensamento cristão. E aí outras coisas que ele aponta aqui são, eles são cobiçosos e gananciosos. Então, geralmente, esses falsos mestres estão, como disse o pastor Milton hoje, muito preocupado com o dinheiro. Não é? Muito preocupado com o dinheiro. Aí. Não é? Então, aquela injustiça que o pastor Milton citou, às vezes a injustiça não está lá só porque ela é secular, ela está aqui, dentro da igreja, nos mesmos modos de que se vê lá fora, das tramóias, não é? Dessas coisas todas, aparece dentro da igreja. Aqui, não é? Eles são ímpios, irracionais e corruptos. Então, nessa impiedade, né? Então, quer dizer, certamente eles eram pessoas assim um pouco maldosas, não tinham nenhum tipo de benevolência, nada, né? Não usavam assim a sua razão para poder ponderar as coisas e gostavam da corrupção. Se desse uma graninha, a gente muda muita coisa, né? Isso aqui. Aí vamos para tem mais tem aqui, até o autor da lição cita aqui várias coisas, né? Vamos ver se eu consigo aqui, ok. Agora está indo bem. Então, eles são irracionais, já está no texto aqui, insolentes, arrogantes e vaidosos. Tá? Coloquei tudo junto isso aqui. Não aceitam críticas, se acham que são os mais inteligentes aí, são realmente vaidosos. Aí essa vaidade, muitas vezes eles querem ter um público grande, querem aparecer. Outro dia eu estava vendo um programa de uma igreja aí na televisão e eu olhei para aquela pessoa que estava falando. Gente do céu, eu fiquei impressionado como aquele homem era vaidoso. Acho que ele botava qualquer mulher no chinelo, né? O cabelo todo arrumado, o terno, sei o quê. Então, falei, gente, será que Jesus usava terno de marca, dessa marca, essas coisas? Eu falei, nossa, coisa tão estranha para mim, né? Tá? E adúlteros também. Normalmente, essa mistura de dinheiro, ganância e adultério, elas andam de mãos dadas, né, nisso. Esse é um perfil que consegue se identificar nesses falsos mestres e falsos profetas. Então, quando aparece no meio da igreja essas coisas, nós temos que ficar antenados assim. Ele está trazendo alguma coisa que está fora do cânon evangélico, das verdades que Pedro está defendendo? Como é que é o comportamento dele?
não é? Ele é cobiça, ele está só preocupado com dinheiro, não sei o quê, não é? Será que ele cede, né, a um pouco dos seus valores, se o dinheiro for bom? E aí vai, né? Essas coisas todas, ok? Muito bem. E aí eu pergunto agora com uma reflexão para nós aqui. Em que estágio nós estamos, irmãos? Aqui nessa nossa escalada aqui, né? Que estágio nós estamos? Será que o fato de a gente ser crente há 10, 15, 20 anos, alguns dizem assim que a nossa escola bíblica dominical é uma escola estranha, né? Porque a pessoa nunca passa de ano, né? Ele está sempre no primeiro ano, né? Algumas coisas assim, né? Eu queria seguir um modelo aí daí fora, que você faz o primeiro ano, o segundo e tal, de repente você vai ganhar um diploma de PhD em teologia, né? Mas o fato de você estar na escola e se ouvir todas essas mensagens faz com que você avance, você possa apontar um certo crescimento, né? Tá? Essa é a pergunta. Que estágio eu estou? Né? Se eu voltar aqui no desenho que está lá atrás, eu vou ter que voltar aqui só para a gente poder não perder de vista isso aqui, ó, tá? A escadinha de Pedro aqui, ó, tá? Onde é que eu estou aí? Né? Como eu falei para vocês assim, eu estou lá já superei essa questão de conhecimento bíblico, já li a Bíblia várias vezes, já dei aula na escola dominical, eu consegui dominar os meus impulsos, eu tenho sido perseverante, apesar de todas as crises, não é? Será que eu entrei num estágio agora de preservar muito a adoração a Deus, ser piedoso, e aí eu tenho um bom relacionamento de fraternidade? Onde é que eu estou? Né? Isso. Então, essa é uma reflexão que a gente vai fazer, né? E dizer assim, eu acho que eu estou ainda no segundo degrau, ou no terceiro, no quarto, né? Essa é uma pergunta que a gente vai responder sozinho, né? Ok? Bom, vamos então na nossa reflexão aqui. A pergunta é: tenho sido capaz de identificar e combater as falsas doutrinas? Quando eu estou na igreja, chega um professor da escola dominical trazendo um estudo bíblico. Será que eu concordo com tudo que ele está falando? Ou em algum momento eu falo assim, isso é uma heresia? Né? Tenho coragem de falar isso? Semana aí, os irmãos que estavam acompanhando algumas mensagens no grupo da igreja, acho que foi o pastor Rafael, falou assim, olha, eu acho que isso aí é heresia. Né? Ele teve coragem aí de peitar alguém aí, né, Rafael? Na opinião dele, apontou isso, para você pensar. De repente, aquilo que vem bem embalado numa música, bem cantada, se aquela mensagem não é herética. Então, está de antena ligada, está na torre de vigia, embora não seja o testemunha de Jeová, né, certo? Como eu tenho aguardado a volta de Cristo? Essa pergunta, eu diria assim, ela tem sumido um pouco das nossas abordagens, né? Falamos de muita coisa no púlpito, falamos de N coisas, mas a mensagem de esperança na volta de Cristo, meus irmãos, que era tão viva aqui nesses evangelhos, que Pedro faz questão de gastar no capítulo 3, nisso inteiro, vou falar sobre isso. Essa mensagem, ela perdeu peso, perdeu importância nos dias de hoje, porque há uma preocupação muito grande em viver o aqui e o agora, mas não a expectativa de que Cristo poderá voltar a qualquer tempo, e muito em breve. Já naquela época, Pedro já tinha expectativa que ele não ia demorar, certo? Então, e nós já passamos bastante tempo, e eu diria que nós estamos muito mais próximos disso do que, obviamente, foi quando Pedro escreveu. E qual é a sua expectativa? E se agora ele aparecesse nas nuvens, como seria o nosso comportamento? Iríamos com ele? Nos alegraríamos ou não? Essa mensagem tem ficado um pouco para trás. Para fechar aqui a nossa aula, eu recomendo, então, que os irmãos voltem lá no capítulo 1, verso 4, façam uma reflexão e falem assim, o que é que está, dessas qualidades que Pedro cita, qual que está faltando na minha vida, qual que eu preciso aprimorar?
Essa é a minha recomendação, né? Não pode faltar nenhuma delas na minha vida, né? O nosso legado, aquilo que eu vou deixar para a posteridade, meus irmãos, é que prova que eu existi. Se eu não deixar nada, ninguém vai nunca vão se lembrar de mim. Parece que eu não contribuí nada para o Evangelho, que nada deixei nisso aqui. Então a gente tem que, talvez até pensar, falar assim, quando eu partir, o que vai ficar? Qual a imagem que eu vendi? Porque na hora que está diante do caixão ali, vem muitas pessoas, já vi, a gente participou de vários velórios da igreja e tal, é a hora que tem um monte de mentira que a gente vai ver ali no culto fúnebre, né? Fulano era bonzinho, fulano era isso, e pá, 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 pá. Ninguém vai chegar para o morto e falar assim, você pisou na bola tal dia, ninguém vai falar um negócio desse. Você pode ver, toda vez que morre alguém que aparece lá no noticiário, é a melhor pessoa do mundo, já foi para o terceiro céu. Passou direto, nem passou no primeiro nem no segundo, foi para o terceiro, né, nisso. Mas o que é que vai ficar? Né? Qual o ensino, qual a mensagem, qual o exemplo de vida que ficou? Né? Isso é que vai provar que eu fui membro dessa igreja, fui pai de 3 filhos e tenho 3 netos agora. Vai postar, meu pai era isso, era aquilo, aquele outro. Eu fui aluno dele, né? Vai lembrar essas coisas. Bom ou ruim, né? E aí, o meu último apelo, nós não podemos perder de vista, meus irmãos, que Cristo vai voltar. E até Pedro faz aqui aqui ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, que a gente devia apressar a volta de Cristo, né? Eu acho que eu só perdi, verso 12, capítulo 3, 2 Pedro 3,12, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Interessante esse negócio de apressar. Como é que eu posso apressar a vinda de Cristo? Né? Aí alguns comentaristas vão jogar lá para o livro de Mateus, vai falar assim, olha, quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Né? Então, quando houver igrejas batistas em todo o estado de São Paulo, em todos os rincões do Brasil, e sei lá onde mais, nós estamos muito próximos da vinda de Cristo. Mas se a gente atrasar esse processo, é como se a gente estivesse retardando a volta de Cristo. Mas eu diria que, mais que isso, é o meu desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém? Ou vocês querem ficar aqui? Não é? Quem desejar, divirta-se. Vai ter pandemia, vai ter vários políticos que você não gosta, e você vai. Mas estar no céu é incomparavelmente melhor. Deus te abençoe, irmãos. Tá? Nós vamos estar encerrando a transmissão, mas eu vou estar com vocês aqui, junto com o pastor Rafael, o pastor Milton e outros que poderão responder todas as perguntas que vocês quiserem fazer, tá?